Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. As bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, que as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida, dos seus familiares, as portas sejam abertas e que não haja nenhum tropeço, nenhum impedimento sobre a sua vida, nenhuma armadilha, que nenhum mal chegue na sua casa, em nome de Jesus. É o que eu desejo sinceramente a você. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. Apenas 2 dias para o final do ano. E aí, como é que estão os preparativos? Espero que esteja tudo na paz, tudo tranquilo. Espero que esteja correndo tudo dentro das possibilidades e daquilo que Deus permite. Amém? Hoje eu queria conversar com você sobre uma coisa meio, às vezes, difícil da gente falar, mas necessária. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 34, a parte B do versículo, ela fala assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. O versículo todo ele fala assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mas eu queria tratar especificamente da parte B do versículo. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E eu queria te fazer uma pergunta para você refletir nesse final de ano. O que o seu coração tem dito? Quais são as palavras que têm saído do seu coração? Como diz na palavra, aquilo que a gente diz reflete muito o que está no nosso coração. Reflete muito como está a nossa fé para aqueles que já seguem o caminho de Cristo. Reflete muito como está a nossa confiança em Deus. A forma como a gente se pronuncia diante daquilo que acontece no nosso dia a dia reflete muito sobre o que realmente nós temos no nosso coração. Sobre o verdadeiro lugar que Deus tem ocupado no nosso coração. Entenda bem, isso não quer dizer que na intimidade com Deus, nas suas orações, nas suas conversas com o papai, você não questione, você não fale, você não às vezes até brigue. Eu mesmo brigo muito com Deus. A gente tem uns tete a tete muito assim, às vezes acirrados, porque eu tenho vários questionamentos e eu coloco esses questionamentos para Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, quando você planeja uma coisa no seu dia, um evento, e por acaso não dá certo, o que você fala? Qual a sua atitude? Você se coloca numa posição de reclamar, de se lamentar, de ficar perguntando: ah, meu Deus, por que não deu certo? Comigo nada dá certo, as coisas comigo sempre são assim. Ou você se coloca numa posição de glorificar a Deus,
e agradecer e seguir adiante? Como que você tem se colocado diante das adversidades, diante das dificuldades da vida? Isso é um assunto muito importante quando a gente trata do nosso planejamento do próximo ano. Porque muitas vezes o que está dificultando a nossa vitória, e eu estou pregando para mim mesmo, é interessante isso, porque agora há pouco eu estava conversando com a minha esposa justamente sobre esse assunto. Muitas vezes a dificuldade da nossa vitória ela está nas nossas reclamações, naquilo que a gente fala, naquilo que sai da nossa boca, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, diante dos obstáculos que nós estamos enfrentando. Como que você tem se portado diante dos obstáculos da vida, no que diz respeito ao que você fala, no que diz respeito ao que sai da sua boca? Você confia em Deus, glorifica e fala: Senhor, vamos adiante. Ou você se coloca como vítima, lamentando aquilo que está acontecendo, dizendo que para você nada dá certo, que na vida tudo é muito difícil, que Deus não vai olhar para você porque Ele é muito grande, muito ocupado e você é muito pequeno e indigno? O que sai da sua boca? O que tem saído da sua boca? Sabe, outro dia eu escutei uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, se não me engano foi até o pastor Cláudio Duarte que falou. Ela diz assim: se você não gosta do que a vida está te dizendo, mude aquilo que você está dizendo para ela. Porque a vida só nos diz o reflexo do que nós passamos para ela. Muitas vezes, o que nós escutamos da vida é eco daquilo que nós dizemos para ela. Nós precisamos mudar muitas vezes o nosso posicionamento. E nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, de fé, das promessas de Deus para nós. Encher o nosso coração de atitudes positivas diante da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente se limita a reclamar e não toma uma atitude de encarar. É interessante como às vezes nas coisas que passam assim, a gente assiste um filme ou lê um livro e ali, se você tem o costume de fazer as coisas meditando sempre naquilo que você está fazendo e não somente um passatempo. Outro dia a gente estava assistindo aqui em casa o filme, o Todo-Poderoso 2. E tem uma cena no filme em que Deus está conversando com a esposa do deputado. E aí ela começa a reclamar para ele e falar que o marido está fazendo a arca e o marido ficou louco e tal, e que ela cansou. E aí Deus senta do lado dela e fala assim: me diga uma coisa. Se você pede paciência para Deus, Deus te dá paciência ou te dá oportunidades para que você exercite a paciência?
Se você pede força para Deus, Deus te dá força ou te dá oportunidades de você exercitar a força? Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e essas coisas não dão certo ou não vêm da forma como a gente quer e a gente se coloca como reclamão, dizendo que Deus não nos responde. Mas Deus está nos respondendo. Ele está colocando para nós oportunidades de nós nos tornarmos aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Acontece que muitas vezes nós queremos receber tudo de mão beijada. Como a minha esposa mesmo me disse agora há pouco, Deus não é mágico. Não existe uma varinha de condão em que Ele utilize para transformar a nossa vida. Tudo em Deus depende da nossa atitude, de permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Mais uma vez eu volto na parte B do versículo base da nossa conversa hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos começar a dizer para a vida aquilo que nós queremos que a vida nos diga. Nós precisamos começar a fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito para nós. A tratar as coisas como nós queremos ser tratados. Tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. E não nos colocar numa posição de reclamar, se lamentar, se vitimizar, arranjar desculpas mil para aquilo que não deu certo. Ah, minha vida não está boa por causa do governo, por causa do diabo, por causa do meu pai que era alcoólatra, da minha mãe que tinha lá seus problemas. Não. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de fazermos a nossa vida, de mudarmos a nossa vida. Cada um de nós temos as mesmas oportunidades. E eu não estou falando de oportunidades financeiras. Apesar de que, quando nós entregamos a nossa vida para Deus e permitimos que Deus guie os nossos passos e seja o governador da nossa vida, Jesus nos promete que nós teremos vida abundante. E essa abundância, ela fala abundância de tudo. Em todos os aspectos. Mas isso tudo depende de uma atitude nossa. Isso tudo depende da gente limpar o nosso coração e começarmos a falar coisas boas. Em uma certa passagem da Bíblia, Jesus encontra com uma samaritana do lado do poço de Jacó. E ele trava ali uma conversa com ela falando sobre água, a água do poço. E na realidade Jesus estava falando da água viva, que é Ele. E ele diz o seguinte, que aquele que beber da água do poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Jesus lhe der, esse nunca mais terá sede, e do seu coração fará brotar uma fonte
de água para a vida eterna. Se nós tivermos essa fonte brotando do nosso coração, da nossa boca sairá somente coisas boas, coisas que servirão para abençoar outras pessoas, coisas que servirão para aconselhar as pessoas, coisas que servirão para aumentar a fé de outras pessoas, levar outras pessoas até Cristo. Nesse final de ano, nós precisamos mudar a nossa atitude, mudar aquilo que nós falamos, para que a nossa vida seja abençoada. Sabe, muitas vezes a nossa bênção está ali bem pertinho. Bem pertinho. E ela está esperando apenas que nós mudemos a nossa atitude para que a bênção seja liberada. Que nós possamos, nesse final de ano, limpar o nosso coração dessa sujeirada toda que nós recebemos durante todo o ano de 2022, que não foi um ano fácil. Todos nós sabemos. Mas que nós possamos limpar o nosso coração com a palavra de Deus, com a água da vida, que é Jesus. E que no ano que vai se iniciar, nós possamos permitir que saia pela nossa boca somente coisas boas, palavras boas. Sabe, nos tornar mais otimistas, mais confiantes em Deus, mais confiantes na palavra e nas promessas de Deus, que a gente possa fortalecer mais a nossa fé, ter a certeza das coisas que não se veem como se elas já existissem. Isso é fé. É a certeza das coisas que não se veem como se elas já existissem. Que nós possamos, no final desse ano, fazer esse exercício, entregar a nossa vida para Jesus, reconhecer os nossos pecados, nos limpar dessa imundície que tem sido impregnada no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E passar, a partir daí, a ser um divulgador de bênçãos, um divulgador de coisas boas. Utilizar a nossa boca, a nossa língua, para abençoar. Eu lembro agora de um poema, vamos dizer assim, que eu não lembro exatamente como que ele é, mas ele diz mais ou menos assim, que tudo que você vai falar, você deve passar pela regra das 3 peneiras. Primeira peneira, se o que você vai falar edifica alguém. Segunda peneira, se o que você vai falar abençoa, é uma palavra de bênção. E a terceira peneira, agora eu não me recordo, mas a conclusão disso é que se alguma coisa que nós vamos falar prejudica, não abençoa, que a gente fique calado. Agora, se abençoa, que a gente fale, para que a nossa palavra possa abençoar as outras pessoas. Que a gente se torne mais otimista em Deus. Que a gente confie mais em Deus. Que a gente possa fazer esse exercício nesse final de ano, para que o ano de 2023 inicie com uma nova atitude. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O amor do Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. E que você tenha paz, alegria no Senhor. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Abreijos. Até o próximo vídeo. Tchau.